Amém. Quantos estão felizes com Jesus de estar aqui essa noite? Deus seja louvado por esta oportunidade. De antemão, eu quero tributar a Deus por poder ter chegado até aqui, honrar o nome do Senhor pela vida do Bispo Wellington, da Bispa Dayana, bem como de toda a membresia deste ministério. É uma honra poder retornar a essa querida igreja. Deus tem sido muito generoso conosco para esse tempo. É uma honra poder rever aqui alguns irmãos, que eu só tenho essa honra quando eu venho para cá. Presbítero Rogério, Deus abençoe. Presbítero, Deus abençoe sua vida. Eu quero louvar o nome do Senhor pela vida da irmã que me fez o convite para estar aqui ministrando para os jovens essa noite. Tem jovens aqui essa noite? Tu é jovem também, tá? Eu posso não parecer não, mas tenho 22. Amados, eu estive conversando com Deus sobre esse nosso encontro hoje aqui. Saltou aos meus olhos uma palavra para compartilhar com você. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Pode ficar tranquilo que eu não vou me apartar do tema da festividade dessa noite. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você abre a Bíblia, aproveite para abrir bastante seu entendimento para receber o que o Senhor tem para te entregar essa noite. Quem conhece aquele louvor? Quem começou a boa obra, ajudarei mais. É fiel para terminar. O seu tempo na história, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Aleluia. O grito vem a todo instante.
Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Leremos os versos 2, 3, 4. Diz o texto a seguir: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalat de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, e que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a lavaram da casa de Abinadab, que está em Gibá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibá, com a arca de Deus. Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desocupe agora suas duas mãos. Deus vale mais um dia nos seus átrios do que 1000 em outra parte. Preferimos habitar na sua casa do que estar batendo onde há impiedade, porque na sua casa o pardal achou morada e a andorinha ninho para si a sua prole. Oramos porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvidas ou variação. A minha oração esta noite é para que o Senhor saque-me da tua alçafa e acerte o teu alvo hoje aqui. Glorifique o teu nome pela sua palavra, e por causa da sua palavra, levante hoje aqui um exército numeroso, para que a excelência do poder seja tua e não nossa. Oramos isso crendo em nome daquele que vive, Jesus o justo. E você vai dizer amém, seja dando glórias. Diga aleluias, queridos. Aleluias. Glórias. Amados, a Bíblia vai nos fazer saber acerca do texto ora lido que, em dado momento da trajetória do povo de Israel, ocorreram algumas incongruências, ocorreram algumas tempestividades, adversidades. A maioria destas adversidades foram provenientes da desobediência do próprio povo de Deus. Ora, quando observamos Isaías capítulo 10, verso 27, nos depararemos com um momento que retratará um jugo sobre a história do povo de Israel. E nesse mesmo versículo 27, o texto vai dizer: E naquele dia será tirado o jugo do seu ombro e será despedaçado o jugo do seu pescoço por causa da unção. Mas eu quero que você entenda que o jugo não era proveniente apenas de uma retaliação do adversário do povo de Deus. A Bíblia diz que por causa da prevaricação de Israel, Deus resolve usar os assírios como vara de repreensão para repreender o seu próprio povo. Então eu quero que você entenda que o jugo não era apenas uma retaliação, o jugo era Deus usando os assírios para repreender o seu próprio povo. Só daqui já dá para entender que a maioria das adversidades que Israel enfrentou em sua trajetória não é proveniente apenas de uma retaliação do seu inimigo, mas isso só vai fazer apontamento para a desobediência do próprio povo. É nesse momento que a Bíblia vai retratar acerca do texto lido que Eli é sacerdote da época. Quando Eli é sacerdote da época, ele fecha os seus olhos para as incongruências e prevaricações que os seus filhos estão fazendo naquele momento. É nesse momento que Deus resolve levantar Samuel como juiz, sacerdote e profeta da época. E nesse mesmo momento, Deus já tinha uma sentença prolatada contra Ofni e Finéias. E a sentença é: vai descer Ofni e descerá Finéias para a sepultura no mesmo dia. A Bíblia diz que depois daquele momento, a arca de Deus foi levada pelos adversários, pelo povo filisteu.
Eu quero que você entenda, se você passear em Êxodo capítulo 25, você vai entender do que se trata a Arca do Senhor. A Arca de Deus é um utensílio de seu tabernáculo que tem representatividade da presença de Deus. Então o que eu estou dizendo aqui é que os filisteus levaram a representatividade da presença de Deus do povo de Israel para a sua própria terra. É nesse momento que Samuel será levantado em seu exercício profético para profetizar, para ser sacerdote e para ser juiz daquela época. O tempo passa, o povo escolhe Saul como rei para reinar em Israel. O tempo passa, Deus escolhe Davi para reinar sobre Israel. E o tempo passa, quando o tempo passa, Saul desobedece às ordenanças de Samuel. E quando o tempo passa, Saul se rebela contra Samuel. E se rebelando contra Samuel, o que ele não sabia é que ele estava se rebelando para o seu próprio Deus. É nesse momento que a Bíblia diz que Deus rejeitou o reinado de Saul para que ele reine sobre o seu próprio povo. Quando a Bíblia faz este apontamento, Deus não está dizendo estritamente que ele está rejeitando a Saul, mas ele está rejeitando Saul para aquele serviço. Observe que há um tempo atrás Deus resolve matar Ofni e Finéias, porque eles eram sacerdotes, mas o serviço deles não estavam agradando a Deus. É por isso que Deus rejeita Ofni e que Deus rejeita Finéias, porque há pessoas que são prejudiciais demais para continuarem vivas. Já são outras que são necessárias demais para permanecerem mortas, esquecidas e paradas. É nesse momento que a Bíblia diz que Deus vai levantar Davi como unção ordenada pelo ministério do profeta Samuel. Quando isso acontece, o tempo passa. Engano de quem pensa que a unção derramada agora vai habilitar Davi para reinar agora. Nem sempre aquilo que Deus confiou sobre a minha responsabilidade é para que eu use agora. Eu quero que você vire para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga: espere o tempo do amadurecimento. Falei para ele, falei para ela: espere o tempo do amadurecimento. Não, nem adianta queimar etapas, senão você vai passar vergonha. Hoje Deus te trouxe aqui, te sentou nesta cadeira para entender. Eu confiei na tua mão, mas eu estou te provando como eu provo o ouro e prata no fogo. Havia naquela época, na cultura judaica, uma palavra que vamos dizer assim, dequímio. Dequímio é a prata e o ouro, que é passado no fogo primeiro para servir depois. É passado no fogo primeiro para servir depois. Quem sentiu aqui que Deus deu uma saltada em alguns graus da fornalha da sua aprovação esse ano? Parece que o grau aumentou, parece que a chama aqueceu muito, mas é Deus falando com você. Eu estou te passando no fogo primeiro para servir de moeda corrente depois. O que Deus está falando é uma palavra e eu vou liberar sobre esta igreja esta noite. Eu estou te fazendo passar na prova para amadurecer o teu caráter. Eu estou te fazendo passar pela luta para amadurecer a tua postura. Não crie etapas, senão você vai passar vergonha. Então Davi será submetido a este momento. Ele vai precisar passar pelas etapas que Deus reservou para ele passar, e sem nenhuma pressa de assumir a cadeira que Deus já reservou para ele. Porque quem tem cadeira reservada por Deus pode se levantar inferno, secretaria falida do adversário, feitiçarias e macumbarias, mas ninguém vai tomar aquilo que Deus já reservou com o seu nome. Eu vou repetir para algumas pessoas, porque alguém não entendeu. Quando alguém tem um lugar reservado por Deus, pode se levantar do inferno, a secretaria falida do adversário, mas ninguém vai tomar aquilo que Deus já reservou com o seu nome. Eu estou profetizando esta noite que ninguém vai fazer Deus retroceder acerca das palavras que Ele já liberou sobre a sua vida. Oh, aleluia! Davi, calma! Ele está ali. Saul vai morrer. Os descendentes de Saul assumirão o trono. Os descendentes de Saul irão morrer. É agora a hora que Davi vai precisar assumir o trono. Então, quando Davi assume o trono, ele faz alguns ajustes e modificações. Para quê? Para que o reinado fique compatível com quem ele é. Eu estou falando a você esta noite que o lugar que Deus vai te colocar vai exigir de você ajustes e modificações. Para quê? Para que você fique compatível com aquilo que Ele já entregou na sua mão.
É por isso que algumas coisas ainda não aconteceram, porque a incompatibilidade do pecado me afasta do propósito que Deus tem para mim. Eu vou falar mais uma vez: a incompatibilidade do pecado, da falha, me afasta do propósito que Deus tem para mim. Eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que Davi estava em pecado, mas em alguns momentos da nossa vida, o nosso pecado tem nos afastado de apologia, de dar passos mais largos para os caminhos que Deus confiou para nós. É nesse momento que ele assume. Quando ele assume o reinado, ele faz modificações do reino. É normal assumir cadeiras e fazer modificações, mas não deixe que a cadeira tenha você. Davi tinha a cadeira, mas a cadeira não tinha Davi. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Moisés é lançado no Nilo dentro de um cesto, mas o Nilo não está em Moisés. O que Deus está falando com pessoas aqui é: não deixe que aquilo que eu te dei altere a sua essência. Preserve a identidade que eu confiei sobre a sua mão. Preserve a identidade que eu confiei sobre a sua mão. Aquilo que Deus te deu não pode, em hipótese alguma, alterar aquilo que Deus tem em você. Deus pode abrir uma porta, amém? Deus pode te colocar em uma faculdade para que você faça uma graduação, amém? Mas não deixe que nada daquilo que Deus te deu rompe a sua identidade. Davi tinha uma identidade consolidada naquele momento. É nesse momento que ele vai fazer esses ajustes. Só que Davi percebe a falta de uma coisa que antes alguns fizeram vista grossa. Ele sabe que desde os tempos do sacerdócio de Eli, a arca não está mais na cidade. Então, enquanto Saul faz vista grossa para a falta da presença de Deus, tem alguém aqui com sensibilidade para entender quando Deus não está presente. A minha oração para este tempo é para que Deus levante uma geração que saiba identificar quando a presença de Deus não está no lugar. Mas não para poder apontar, mas para chamar para cá a presença que falta aqui. O que Deus está falando com pessoas aqui é: quando eu lhe der visões acerca de coisas que precisam ser ajustadas, não é para escandalizar, é para consertar o que foi visto e ignorado há muito tempo. O que Deus falou aqui é isso. Então Davi percebe que está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Está faltando a presença. Ele tem reino, ele tem cadeira, vestes reais, pessoas ao seu dispor, mas ainda falta uma coisa que representa a presença de Deus: a arca. Aquilo que eu tenho não substitui quem Deus é na minha vida. Aquilo que você tem não substitui quem Deus é na sua vida. Você pode ter uma boa casa, pode gostar de um bom carro, pode ter uma família bem estruturada, mas tudo isso que está aí não substitui o lugar de Deus em você. É nesse momento que ele tem uma ideia. Repita comigo: uma ideia. Fala mais alto: uma ideia. Quando ele tem essa ideia, a ideia é: vou sair daqui. Ele separa 30 mil homens para ir com ele. Vou sair daqui e vou trazer a arca de volta. A ideia é boa ou não? Sim ou não? Beleza, é boa. Glória a Deus. Rapaz, como Davi pensa, ele é cirúrgico naquilo que ele faz. Só que a ideia de Davi vai começar a me preocupar a partir do versículo 3. E diz: e puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab. Observe que o carro é novo. Se o carro é novo, isso vai fazer apontamento para a rapidez e para a agilidade que Davi vai ter ao pegar a arca para levar para a cidade. Só que quem sabe de Bíblia, entende o que eu vou falar aqui agora, sabe que para segurar a arca não é com um carro novo. É como se faz no tempo das leis em Levítico, no tempo das leis decretadas por Deus em Êxodo. É com levitas, é com sacerdotes. Sabe por que tem muita gente que está tocando e está caindo? Porque está querendo inovar coisas das quais não precisam de atualizações. Sabe por que tem muita gente que está tocando e está caindo? Quando eu digo tocar, é tocar na presença de qualquer forma. É porque está querendo inovar coisas das quais não precisam de inovações. A arca não precisa de um carro novo. A arca precisa de sacerdotes
sacerdotes e levitas santificados. Eu não preciso de iluminação de discoteca, não, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra quem faz, mas o que Deus está falando com pessoas aqui é: você não precisa do que você acha que precisa para fazer o que eu te dei para fazer. Faz do jeito antigo. Qual é o jeito antigo? É com sacerdote, é com levita, é com santificação. Qual é o jeito antigo? É com oração, é com jejum, é com súplica. Aí você vai ver o negócio dar certo. Eu posso montar um evento, eu posso chamar os convidados, convidar os pregadores, colocar aqui uma fumaça de gelo seco e uma luz em cima do teto, mas se eu não fizer do jeito antigo, nada vai pra frente. Irmão, como é o jeito antigo? É na oração, é no jejum. Você entra na igreja, já sente Deus presente. Por quê? Porque está fazendo do jeito que Deus mandou. Arábia, está fazendo do jeito que Deus ordenou. O que Deus está falando com pessoas aqui é: cuidado com estas tuas inovações. Aquela fórmula que eu te dei anteriormente ainda funciona. Eu quero que você entenda aqui. Eu sou um jovem dessa atualidade e que eu gosto de coisas novas. Mas a gente precisa entender até onde essas coisas novas são compatíveis com aquilo que Deus reservou para fazer. Davi tem uma boa ideia, sim ou não? Mas a forma com que essa ideia está sendo executada é errônea, errada e equivocada. Talvez a gente venha para cá e pense: eu estou fazendo para Deus. Glória a Deus. Talvez tenhamos uma ideia e apresentemos diante do altar dizendo: não, aqui é para Deus. A ideia é boa. Glória a Deus por causa da sua fertilidade mental. Mas você precisa entender, além da ideia que Deus te deu, saiba executar de forma correta. Eu não posso chegar aqui e simplesmente liberar uma palavra, sendo que eu não me preparei antes para liberar. Eu posso ter uma ideia na mente, mas se Deus não me habilitar, esta ideia não vai passar de pensamentos ou insandices. O que Deus está falando aqui é: quer fazer o congresso? Faça. Arábia, Sébria. Quer fazer a festividade? Faça. Eu já te dei a ideia. Agora aprenda a executar da maneira correta. O grupo vai cantar como? Todo mundo brincando, ninguém entende nada. Calma, você vai entender. Eu tenho uma ideia. A ideia é boa, mas a forma com a qual eu a executo é errada. Não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. Não adianta entrarmos e queremos alguma coisa de Deus, sendo que nós não temos a capacidade de entregar em plenitude para Ele. A cabeça está lá fora, mas o corpo está aqui dentro. O que Deus está te dizendo aqui é: eu gostei da sua ideia de você ter vindo hoje aqui essa noite, mas saiba executar de forma correta a ideia que eu te dei. Então aqui você entende que Davi teve uma boa ideia, sim ou não? Gente, olha que ideia maravilhosa. Eu pego um carro, coloco os bois na frente, carregado. É rápido e é fácil. Todas as vezes na vida de um crente que for rápido e for fácil, confortável, desconfie, tem alguma coisa errada. É nesse momento que ele vai perceber. Ele percebe da pior maneira. Alguém vai ter que descer para ele perceber que está fazendo errado. Eu sei, nós jovens somos imediatistas. Eu vou contar uma coisa aqui, mas no Rio de mim não, tá? Eu disse assim: quando eu fizer 18 anos, você vai se identificar com isso. Eu botei meu carro, botei minha casa, eu vou sair, eu vou ter dinheiro, vou ter minhas coisas. Irmão, quando eu fiz 18 anos, eu acho que eu estava pior que Jó depois da prova. Porque nem sempre os convencionamentos positivos que fazemos darão certo ao longo da vida. Mas só acontecerá na nossa vida aquilo que Deus já projetou para que nós venhamos viver há muito tempo. Então nós jovens temos esta mania de sermos imediatistas. Queremos agora, queremos fazer, e a gente não identifica o resultado e a consequência do que vai acontecer lá. Eu já vi muito jovem, eu estou parafraseando para você entender, quebra a cara, porque papai, mamãe disse, não casa, mas você diz, eu caso. O problema é que as escolhas erradas lhe gerarão uma consequência dolorosa. Eu vou repetir para você gravar isso bem firme na sua mente. Todas as escolhas que nós tomamos errôneas nos gerarão uma consequência dolorosa. Ele
escolhe uma coisa rápida, um caminho alternativo, e acaba se dando um pouco mal. Não era para acontecer. A ideia é boa, mas não soube executar. A ideia de cantar, a ideia de pregar, a ideia de fazer alguma coisa para o reino é boa, mas a gente precisa se ater aos fatos de que precisamos não apenas entregar um louvor, entregar uma mensagem, entregar um serviço, mas o problema é como fazemos aquilo que estamos fazendo. Temos a ideia, só não sabemos executar. Vamos cantar todo mundo. Um não se entende com o outro. Um entende que a música tinha que ser aquela, outro entende que a música não era para ser. Um diz que é vermelho, outro diz que é rosa, outro diz que é azul e outro diz que é verde. Só que o que Deus está falando com pessoas aqui já aprendeu a fazer do jeito antigo. Eu sou no tempo que antes os pastores convidaram alguém para poder pregar na igreja, orava para saber quem era que Deus iria revelar que traria a mensagem. Eu sou de um tempo que eu saía com dinheiro de ida para ir para a igreja, mas não tinha o dinheiro de volta para vir para casa. No caminho Deus provia, no final do culto alguém dizia: irmão Felipe, tome aqui. Eu estava glorificando a Deus por isso. Eu sou novo, mas já passei muita coisa. A gente precisa entender que o caminho que Deus trouxe antes ainda está em funcionamento. Para carregar a arca é sacerdotes e levitas. Não queira substituir aquilo que Deus afirmou na terra. Não queira substituir aquilo que Deus já determinou. É sacerdote e levita, é pronto e acabou. Tá bem, faz. Não tá bem, fica no banco. Se restaura para fazer alguma coisa. O que Deus está falando aqui é: o método do passado ainda dá certo. Quer ver dar certo no seu planejamento? Esta sua ideia acerca da obra que Deus confiou sobre a sua responsabilidade, desce lá 3 horas da manhã, entra no teu quarto, Mateus 7,7, fecha a tua porta e ora, porque o Deus que ouve em secreto lhe recompensará em público. Tem coisas que acontecem no nosso caminho e nós somos inteiramente culpados por isso, porque não oramos, mas queremos que Deus se responsabilize por aquilo que aconteceu de ruim lá na frente. Uma vez o Charles Spurgeon disse que a distância entre a vitória e o crente é a mesma distância entre os joelhos e o chão. A gente quer coisas imediatas. Preferimos ir para lá, esquerda, para a direita, mas Mateus 7,7, entra no seu quarto, fecha sua porta e ora, porque o Deus que te ouve em secreto lhe recompensará em público. O que Deus está falando com pessoas aqui não é sobre o imediatismo, mas é sobre aquilo que eu já reservei para você viver. Nem tente queimar etapas, senão você vai passar vergonha. Quem aqui já viu alguém apressado para subir um cargo na igreja? Alguém já viu aqui alguém apressado para ser obreiro, missionário, evangelista, pastor? E aí fica aquela coisa, uma briga por banco, e a gente fica olhando: meu Deus, eles não estão entendendo o que é que está acontecendo. O cargo é responsabilidade, é um chamado que Deus vai requerer após isso. Então, a gente precisa entender: está preparado? Vai. Não está preparado? Fica. Não é o tempo ainda? Espera. Já é o tempo? Vai. Porque se Deus te habilita aí, ai daquele que tentar parar a sua caminhada. Eu lembro uma vez que Moisés fez uma oração a Deus e disse: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui com o seu povo. Por quê? Porque Moisés entendia que ele poderia ter recursos que habilitavam a sua saída, mas Deus não te der autorização para ir. Você não é alguém autorizado a ir. Entenda isso aqui. É nesse momento que Davi percebe que o caldo entornou e o plano deu errado. Porque todo plano, ainda que a ideia e a intenção seja boa, que não for no centro da vontade de Deus, será tensionado e fadado ao fracasso. Eu lembro que o plano de Abel e Caim era: vamos oferecer uma oferta a Deus. Só que o problema não é simplesmente a oferta, o problema é a intenção que eu tenho ao oferecer a oferta. Abel tem uma oferta boa e uma intenção boa. Caim tem uma oferta nem tanto boa, mas a intenção é pior ainda. Deus sabe a intenção do coração de Caim, como também sabe a intenção do coração de Abel. O que Deus está falando aqui não adianta a ideia se a intenção do coração não está firmada no centro da vontade de Deus. Aleluia!
ideias. Não adianta ideias e estratégias se não está alinhado com o propósito que Deus confiou sobre o peso da sua responsabilidade. A ideia é boa, mas não passou no crivo do Senhor. A ideia é boa, mas não foi habilitada por Deus e autorizada para ser. A ideia de Davi era boa, mas a forma com a qual ele executou era péssima. É nesta hora que a Bíblia diz que o carro que era bom, era novo, certamente veloz, tuba. É nesse momento que Uzá, que acompanhava Davi, vai tocar. Por quê? Ele pensa, eu vou tocar para que a arca não caia. Tem gente que é assim, nós somos assim. Queremos ensinar a Deus como Ele que trabalha. Queremos nortear a Deus acerca do que Ele precisa fazer. Eu sei, é complicado. Se você vê um copo caindo aqui, você vai querer de maneira imediata pegar. Mas tem coisas, acredite, não é para você. Acredite, há coisas que Deus não confiou sobre o peso da sua responsabilidade. Eu lembro que no Egito eles guardavam coisas em potes e cestos de cipó. Eles guardavam mantimentos, tecidos, mas em alguns potes tinham serpentes, queridos. Então, se aquelas pessoas que estivessem desavisadas colocassem a mão em cima do pote da serpente, elas seriam picadas e a sua mão sairia ensanguentada e munida pelo veneno da serpente. O que Deus está falando com pessoas aqui é: pare de colocar a mão sobre aquilo que eu não preparei para você. Pare de assumir responsabilidades das quais não fui eu que direcionei para você. Pare de pegar aquilo que eu não confiei sobre o peso da sua responsabilidade. Pare, porque senão você pode se dar mal. É nesse momento que a arca vai tombar, o sal vai pegar, e aí a gente pensa, Deus poderia relevar? Poderia, mas se tivesse feito como Ele faria, se tivesse feito como Ele mandou, não aconteceria. Há coisas que de fato Deus poderia ser longânimo, mas por causa da nossa desobediência inicial, seremos tensionados a viver a consequência dos nossos pecados. O que Deus está falando com pessoas aqui é: há coisas que eu poderia ter te livrado, há coisas que eu poderia ter lhe poupado, mas eu te fiz experimentar a consequência do seu próprio pecado, e eu vou lhe provar. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 8, se não me falha a memória, verso número 17. Deus usa Zacarias e fala assim: ó, no tempo em que vossos pais me provocaram a ira, eu os castiguei, rasquear, emarachúria, e não me arrependo disso. Está no texto. Agora pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a Israel. Nestes dias te digo, não temas. Imagine Deus chegando para você e dizer: eu te castiguei e não me arrependo. Isso é pesado demais. Mas é Deus provando para alguém: eu tenho um caminho para você, mas é este o caminho que você escolhe. Tudo bem, eu te deixarei passar pelas consequências daquilo que você mesmo escolheu. Cuidado. É nesse mesmo momento que Uzá vai tocar a mão na arca. Quando ele toca a mão na arca, a Bíblia diz que a ira de Deus se acende. Quando a ira de Deus se acende, Uzá morre. A gente precisa, e eu torno a repetir, a gente precisa parar de colocar a mão onde Deus não quer que a gente coloque. A gente quer instruir a Deus como é que Ele vai fazer, nortear acerca da promessa que Ele trouxe sobre a nossa vida. Só que o que Deus está falando com pessoas aqui é: eu não dependo dos teus contatos, eu não dependo dos teus relacionamentos e vínculos de amizade, eu não dependo da fechada da empresa. Se eu quiser abrir a porta, eu abro, e deixar permanecer fechada, eu deixo. Eu não dependo de ti, eu não dependo dos teus telefonemas, eu não dependo dos teus amigos. Se o currículo for para entrar lá, vai entrar. Se não for, não vai ter amigo, não vai ter colega, não vai ter bem chata. Sou eu o teu respaldo, sou eu a tua referência. Não quero ensinar a Deus como Ele precisa trabalhar. Ele conhece, usar. Tira a mão daí. É nessa hora que a ira de Deus se acende e Uzá cai estirado, morre. Davi se estressa e pensa: como poderei eu levar? Olha para cá, a presença de Deus comigo. Agora que aconteceu isso, é um momento bastante desafiador. E aí a gente pensa: por que Deus deixou acontecer? Porque dele, para ele, por meio dele, são
coisas, e se Deus quiser que viva, mas se Deus quiser que morra, e se Deus quiser trazer, e se Deus quiser levar, e se Deus quiser tirar, mas se Deus quiser então pôr, se Deus quiser abrir ou se Deus quiser fechar, aprove a Ele, porque dele, para Ele, por meio dele, são todas as coisas. Aquilo que sucede ao justo, sucede ao ímpio. É dele, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida, Ele é quem faz morrer, mas também faz viver. E a gente começa a questionar a atitude de Deus, a Baxúria. Mas o que Deus está falando com algumas pessoas aqui é: e se eu quiser fazer diferente? E se eu quiser fazer como você nunca viu? E se eu quiser fazer de uma forma com a qual você ainda não concorde? Se eu quiser fazer de uma forma sem comunicar-te, eu vou fazer. Falando o Senhor não se faria, ou prometendo o Senhor não se cumpriria. Jeremias, olhe para o lado e veja, amendoeira, porque eu velo pela minha palavra para ser cumprida. Eu tenho uma palavra para liberar sobre esta igreja esta noite, e eu vou liberar. A vontade vai acontecer na sua vida, a vontade de Deus de uma forma plenitudiosa, vai ser por completa. Seu inimigo não vai interromper, mas você também não. Vai ser como ele quer, da hora que ele quer, do momento que ele quer. A ideia é boa, teve intercalços, teve intempéries no caminho, mas isso não mudou a ideia e o sonho que Deus colocou no seu coração. Eu quero que você entenda que na vida do crente, no caminho do crente, acontece um gráfico como se fosse altos e baixos, mas mesmo assim o propósito de Deus não é alterado. O que você precisa entender aqui é: Deus não tirou nenhum tiro, nenhuma letra daquilo que Ele disse que vai fazer sobre a sua vida. Esse momento de morte e de luto que aconteceu sobre Uzá foi para que Davi entendesse que não era como ele queria, mas era como Deus falou anteriormente. O que Deus está falando para pessoas aqui é: eu te levei para o salão da sua provação, eu te conduzi ao deserto da sua vergonha, eu te conduzi ao vale da sua perdição. Para quê? Para você entender que a sua atitude inicial era boa, mas você fez da forma errada. Ai, correr para a Xúria, era para casar, mas casou errado. Era para congregar, mas foi congregar em lugar errado. Ai, reminante, reparaio. O que Deus está falando com pessoas aqui é: eu vou consertar isso aí. E chegando à ilha de Nacor, aleluia, estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam prender. 8. E Davi se contristou porque o Senhor abriu a ruptura em Uzá. 9. E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virás a minha arca do Senhor? 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez a levar a casa de Obed-Edom o Geteu. 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o Geteu 3 meses. Abençoou o Senhor a Obed-Edom e tudo quanto possuía. Observe, ele fica contestado, ele fica naquele momento sentindo uma certa dificuldade. A alma dele é compungida por causa do infortúnio que lhe aconteceu. A morte de Uzá foi perto dele, ele viu. E o pior de tudo é quando eu vejo alguma coisa acontecendo do meu lado e a minha consciência, a minha culpa me acusa dizendo: foi você. A responsabilidade foi sua. Tem gente vivendo certas coisas e momentos desfavoráveis na vida, olha para os filhos e vê tanta necessidade, e a primeira coisa que o diabo vai dizer é: se você tivesse estudado, se você tivesse se dado mais, se você tivesse casado com fulano. Mas hoje Deus se trouxe aqui para te dizer: independente de quem te julga e te aponta, eu te amo. O inimigo quer roubar a sua consciência acerca do que vou fazer mais lá na frente, mas não deixe que a culpa do passado queira paralisar aquilo que Deus já confiou e disse que vai acontecer. O que ele está falando para você aqui é: vai dar uma pausa, vai pensar no que aconteceu, mas não vai parar por aí, porque a presença ainda vai voltar. Eu vim trazer uma mensagem para quem caiu, eu vim trazer uma mensagem para quem pecou, foi pelo caminho que Deus não deu. Vai parar, vai refletir no que aconteceu. Você errou, mas não para por aí. A minha presença, diz o Senhor, ainda vai voltar para aquele lugar.
causa do amigo, nem tanto. Por causa do inimigo também não, mas por causa dele. Por causa dele, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Alguém está olhando, tu está morrendo, mas a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Por quê? É por causa dele. A uns Deus resolve levar, mas a outros Deus resolve fazer prosperar na terra. É por causa dele. Então a arca é conduzida para lá. Quando a arca é conduzida para a casa de Obed-Edom, eu caminho para a conclusão da mensagem daqui a pouco. O que acontece? Obed-Edom recebe. O nome Obed-Edom vai fazer apontamento para a cultura hebreia, melhor, israelita, assim, escravo. O nome Obed-Edom significa escravo, escravo de Edom. Como pode a arca de Deus parar na casa de quem é escravo? Como pode Jesus entrar na casa do Zaqueu, pecador? Como pode Jesus receber unguento e com lavação nos pés daquela mulher pecadora? Só que quando Deus resolve entrar na casa de alguém, Ele não sai de porta em porta perguntando a concordância de outrem. Quando Deus resolve entrar na casa de alguém, Ele não sai pedindo a opinião de alguém para fazer alguma coisa na sua vida. Eu tenho uma palavra para liberar sobre esta igreja, e eu vou liberar. O que Deus vai fazer na sua vida independe daquilo que o outro acha ou pensa ao teu respeito. O que Deus vai fazer na sua vida independe daquilo que o outro acha ou pensa ao teu respeito. Tem gente olhando para você e está dizendo, mas aqui não tem ninguém da sua idade para casar. Tem gente olhando para você e está dizendo, mas a sua casa, para que essa televisão de não sei quantas polegadas, uma sala pequena, tem ralassúria. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, para que uma arca que ela está dentro do tabernáculo, está dentro da sua casa. Mas o inferno não aguenta que essa foi a decisão de Deus. Essa foi a decisão que Deus tomou. Se Deus tomou a decisão de entrar lá, a decisão está tomada e acabou. Não há quem faça Deus retroceder acerca da ideia que Ele já teve na sua vida. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-Edom em toda a sua casa. Observe que até aqui Deus faz cooperar para Obed-Edom. Até na escolha, a ideia era boa, a forma de executá-la era errada, era impensada, mas até nisso Deus aproveitou para abençoar a vida de alguém. Está pensando que vai morrer agora, né? Que Deus vai descer espada, era para descer mesmo, a gente não vale nada. Mas o que Deus está falando com pessoas aqui eu vou fazer, porque até este teu erro, esta tua decisão impensada colabore para o cumprimento da promessa que eu já decretei para fazer na sua vida. Não é por você. Ezequiel capítulo de número 37, 36. Olha, não é por este povo, não é por este povo, é por amor ao meu nome que tem sido blasfemado. O que Deus está falando para pessoas aqui tem coisas que eu não vou fazer por causa do teu merecimento, mas é por causa da minha misericórdia e graça que te alcançou. Tem coisas que eu vou fazer não é por causa do seu merecimento, mas é por causa da minha misericórdia e graça que te alcançou. Paulo olha para Deus e começa a perguntar a Deus, por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus traz uma resposta, Paulo, a minha graça te basta. Não é por causa de você, mas é minha graça. Não é por causa da sua atitude, mas é minha graça. Não é porque tu tem 2 filhos, mas é minha graça. Não é porque o homem foi embora, mas é minha graça. Não é por causa disso, é por causa dele. Por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Se Deus quiser fazer, se Deus quiser tirar, se Deus quiser colocar, se Deus quiser levar, se Deus quiser trazer, abençoar, fazer viver, fazer morrer, se Deus quiser fazer diferente, é por causa dele. Oh meu Deus, eu vou amar, eu já caminho para a conclusão. Se você fizer aquela viagem internacional que você quer e que você planeja, eu vou amar se você comprar aquele carro que você tem pedido a Deus. Eu vou amar se você for para Israel. Não sei se vou ter estômago para ver você se batizando de novo no Jordão, mas tudo bem. Eu vou amar ver você conquistando aquela casa que você pediu a Deus. Mas se nada disso acontecer, tire os olhos de todas essas promessas e lembre do que a Bíblia
Bíblia diz: esta é a promessa de salvação. Jesus, depois da sua ascensão à cruz, ele disse: não turbeis o vosso coração, crede em mim e meu Pai, porque eu vou para lá, mas não vos deixarei órfãos, eu irei prepararei moradas. E o que é que vai acontecer? Vão voltar para buscar vocês, mas naquele dia ele virá sentado num cavalo branco, e na sua coxa estará escrita: ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diante dele toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Oh meu Deus do céu, a terra vai tremer, as pessoas de Deus vão subir. O arrebatamento é uma verdade incrivelmente forte. O arrebatamento é uma verdade incrivelmente forte. Se nada do que você planejou até aqui, aquela graduação não sair, esta é a promessa de salvação. Eu ainda espero Jesus voltar. É daí que eu sempre, a presença de Deus traz consigo prosperidade. Mas é melhor que ele volte, é melhor que a igreja seja arrebatada, porque está escrito lá no céu: tem ruas de ouro, tem uma fonte que parece que é de cristal. A glória que há de vir não se compara com toda a pressão que você tem vivido aqui. Porque nisso tudo, irmão, porque eu estou aqui, me trouxe aqui, Senhor, para ouvir isso, para dizer que eu tive uma ideia boa, mas que eu fracassei no caminho. Sim, Deus te sentou aqui esta noite para dizer que a sua ideia foi boa, mas que você fracassou no meio da caminhada. Mas aquilo que acontece no meio não vai determinar o teu final. Aquilo que acontece no meio não vai determinar o final que eu já preparei para você. Você vai viver o que Deus tem para você, mas se nada disso acontecer, há uma promessa, a promessa de salvação. Aqueles que serão chamados, eleitos, lavados, santificados, remidos e remidas, compatíveis com o Reino dos Céus. Naquele dia acontecerá o grande dia, o arrebatamento. Ele virá, arrebatará a sua igreja, ele ceará com o povo ceará com ele. O que Deus está falando com pessoas aqui é: te trouxe aqui para te falar que você errou, caiu, fracassou, mas diferente dos outros, eu não desisto de você. Estou hoje estendendo a minha mão, estou hoje te levantando do poço, estou hoje te levantando da servidão. Davi, fica tranquilo, você fracassou no caminho, mas eu sou o que tem poder para te fazer chegar até o final. O que Deus está falando com pessoas aqui é: continua caminhando que eu me responsabilizo pela tua chegada. Continua caminhando que eu me responsabilizo pela tua chegada. Fique em pé essa noite. Ele se responsabiliza. Feche os seus olhos essa noite. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Não é por causa de você, tá bom, amado? Amada, não é por causa dessa americana que você botou caríssima para vir pro culto hoje, não, beleza? Não, é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Irmão, era para eu ter morrido. Eu poderia usar uma linguagem poética e dizer: oh, irmão, não era não, mas eu tenho que te dizer, era para você ter se escafedido mesmo lá. Mas o que Deus está falando com pessoas aqui é por causa dele. É por causa dele. Não vai nem desistir. É por causa dele. Vai, declara isso, Briato. Para o inferno ouvir, tropeçou na caminhada, mas ainda é deles. Oh, de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Foi por causa dele. Diga que eu não parei. Foi por causa dele. Eu não desisti, foi por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Mais alto pro inferno ouvir. Oh meu Deus! O inferno pensou que aqui
frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém pode apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Ache que é fé, você irá vencer. É Deus que está no controle de tudo. Ele tem todo o poder. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Enfrenta gigantes, derruba muralhas. Ele passeia no fogo, caminha no mar. Se você estiver na Copa Brasileira, jejuar, ele atende, ele faz tudo que quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando meu Deus opera, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra mim. Diga isso. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém pode apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Ache que eu quero, você irá vencer. Deus está no controle de tudo. Ele quer todo o poder. Bora pra cá. Vou passar o microfone pro pastor. Mas antes eu quero conhecer aqui quem dentre nós não prefere a mesma fé que nós, está afastado, está desviado, é? Você que é obreiro, conhece todo mundo aqui, me auxilie e aponte quem é. Eu quero te conhecer. Vem aqui na frente. Vem aqui, rapaz. Ninguém? Não tem ninguém aqui? Tem desviado? Ainda não confessou Jesus? Quem é obreiro? Me ajude. Entregar o microfone para o pastor. As autoridades, meu irmão. Aponta, não tem ninguém não, pastor. Tem? Cadê? Vem aqui na frente, vaso, pelo amor de Deus. Aleluia! Vem aqui rápido. Rápido, vou entregar. Rápido. Aleluia! Tem a cabra macho, meu irmão. Vem pra cá. Quero orar por você. Quero orar. Quem é? Quem é? Amém. É porque eu não conheço quem é aqui, tá? Ora, vaso. Aleluia! Como é o nome dela? Stephanie. Deus. Nesse momento nós queremos, como a tua igreja, orar pela vida da Stephanie. Estenda suas mãos para a Stephanie. Para lá. Em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir para o Senhor, meu Pai, visite-a com a bênção da salvação. Meu Deus, em que a timidez não roube de Stephanie a oportunidade que ela tem para fazer o que é correto. E Deus, para trilhar o caminho que ela precisa trilhar. Porque diante da sua vontade podemos correr, fugir, evitar, mas um dia o Senhor encontra com Paulo. É por isso que, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Stephanie, juntamente com a sua igreja. Nesta hora, visite a mente desta jovem. Repreenda aí agora toda ansiedade. Todo espírito do medo, espírito da perturbação, em nome de Jesus, toda força opressora do inimigo, nesta hora, meu Pai, repreende aí agora. Vai neste momento quebrando os grilhões, as correntes, as cadeias, meu Deus, e trabalhe para que o seu nome seja glorificado. Repreende as correntes da mente, as correntes da alma, as correntes das pernas, e conduza-o para o seu caminho, conduza-a para o seu caminho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus com a sua igreja, que a vida da Stephanie é sua. Nem adianta dizerem que ela comeu, que ela bebeu ou que a mãe ofereceu, porque a sua mão é boa para resgatar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar pela vida dela, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina. E você diz:
Joga a sua mão para cima. Marcelo, vem aqui, Marcelo. Aleluia. Oh, meu Deus, fica aqui, ó. Aqui para orar por você. Glória a Deus. Fica aqui o varão atrás dele. Marcelo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Marcelo, juntamente com a sua igreja. E pedir, Senhor, nesta hora, para que o Senhor, meu Deus, visite a mente, o coração, meu Deus, visite o subconsciente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que o Senhor possa nesta hora repreender toda a cadeia, toda a mente, toda a cadeia que está na mente, daquilo que rouba a consciência, impedindo-nos de entender o seu querer e o seu propósito. Esta hora, Senhor, a minha oração é lhe pedindo e ministrando uma bênção sobre a vida dele. Deus, a sua palavra diz que as suas bênçãos enriquecem e não acrescentadores. É por isso que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tudo aquilo que prende, aquilo que está preso no Marcelo, nesta hora seja agora ordenado que saia. Meu Deus, que tudo aquilo que está retido venha a ser liberado, que toda força dominadora das trevas, que barra, que prende, impede, em nome de Jesus, seja repreendido agora pelo poder e autoridade, que está liberado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar, visite o coração, o entendimento, o subconsciente, resgate o Senhor para o teu querer e a sua vontade, e que este homem e este coração esteja contrito com o teu querer, contrito com a sua vontade. Eu oro para que o Senhor prenda o Marcelo, meu Deus, no centro da sua presença, no centro da sua vontade, meu Deus, e que as tuas ideias, os teus pensamentos sejam os pensamentos dele. Jeremias 29:11, vencer os pensamentos que pensam a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que você espera. Isaías capítulo de número 1, verso de número 7, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que Deus está falando para você aqui é: a minha bênção para você, homem, acho que o rebanho está condicionado ao seu querer. Se você quiser, eu quero. Se você quiser, eu te levanto. Se você quiser, eu restauro. Mas enquanto permaneceres tu na inércia, diz o Senhor, arai rebaraçúria, enquanto permaneceres tu aonde tu estás, não irás alcançar o que eu tenho contigo. Te dou hoje um direcionamento, ponho hoje diante de ti a bênção, a maldição e a vida e a morte. Escolhe a bênção, pois, para que tu vivas, e o que eu tenho contigo se cumprirá, assim diz o Senhor para você. Essa noite é sua, Marcelo. Essa noite é sua, Marcelo. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Joga a mão para cima, pode mais alto. Bate palma para Jesus. Deus Senhor é fiel. Por causa dele, por ele, são todas as coisas. Amém? Quero parabenizar a vida dos jovens. Estão de parabéns. Que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a cada dia mais o entendimento de vocês, pelos esforços, pela dedicação e pela vontade e prazer de se apresentar diante do Senhor. Tenha certeza que o que vocês fizeram aqui, o Papai do Céu recebeu no céu. E tenha certeza que a recompensa ela vem do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? A diaconisa Simone, a nossa bispa, que são responsáveis por vocês. Amém? Estão de parabéns. Que Deus a cada dia possa dar força a elas, estratégia também para conduzir a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém? Nessa manhã nós estamos aqui no grande culto de adoração ao Senhor. Amém? Os visitantes, seja bem-vindo, pode sempre, essa igreja ama você. Bem, nosso presbítero evangelista Felipe, Levita, Deus continue te abençoando. Você sabe que você já é da casa, da Bom Pastor. Jesus continue te abençoando poderosamente. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer. Meu Deus, acontecer, meu Pai. O primeiro APP, meu Pai, amado e poderoso Pai, da Bom Pastor e dos Choros, meu Pai.
Ó Deus Santo e Poderoso, Pai, avivamento pela Tua palavra, Senhor. E a cada palavra, a cada apresentação, meu Pai, que Teus filhos fizeram, Senhor, eu tenho certeza, Pai, que ficou gravado na tábua do coração, meu Deus, da Tua igreja, Senhor, e que haja crescimento e frutificação, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Toma Teu filho, Tua filha nas Tuas mãos, leve em paz para suas casas, seus lares, guardando, cobrindo, livrando, meu Pai, dos marginados, sanguinários e das palavras perdidas. Acampa os Teus anjos, Senhor, e leve em paz em nome de estenda a sua mão, pelo amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe. Amém.